A gente vem num crescimento lento de número de casos, né? Comparado com os países europeus, com a cidade de São Paulo, cidade do Rio de Janeiro, a gente realmente conseguiu fazer um achatamento da curva, digamos assim. Acreditamos que a população seguiu nossas orientações, a grande maioria seguiu nossas orientações, de usar máscara, de ficar em casa, né? A gente mantém até hoje por volta de 47% a 50% de isolamento, pelos indicadores que a gente tem acesso. Então, isso mostra realmente um compromisso da população com esse enfrentamento, né? E isso fez com que a gente chegasse aí a 120 dias, né? Mais de 120 dias do vírus circulando, né? Em São José, e a gente com esse crescimento lento do número de casos, né? A gente está há 120 dias e temos 4.000 e poucos casos positivos, né? Isso realmente mostra uma resposta adequada que a população deu ao nosso pedido. A gente acompanha, né? A gente, através do IPLAN, o IPLAN desenvolveu para nós que a gente chama de dashboard, né? Em que a gente acompanha, a gente consegue consolidar dados dos 4 sistemas de informação da epidemia no país. Essa é outra loucura do nosso país. São 4 sistemas de informação. É muito difícil você imaginar você fazer um controle adequado de uma epidemia tendo 4 sistemas de informação. Então, tem o REDCap, tem o ESUS e tem o CIVEP-GRIP. E, além disso, tem o GAL, que é o Sistema de Informação Laboratorial. Então, realmente, a gente, numa primeira fase, os nossos técnicos da vigilância, eles cada um abria um dos sistemas e iam cruzando nomes para ver se o nome estava em outro sistema, uma coisa totalmente maluca de ser feita. E aí procuramos o IPLAN e o IPLAN deu essa solução para nós. Então, ele busca informações automaticamente nesses 4 sistemas e aí nos trazem gráficos, informações a respeito dos números de São José de uma maneira mais rápida, né? Atualizado 2 vezes por dia. Essa semana a gente está com problema com o ESUS. Até o Ministério da Saúde soltou uma nota hoje dizendo que eles estão aprimorando o ESUS para ter mais agilidade na resposta, né? O que a gente observa nesse dashboard que o IPLAN nos fez é que a semana 26, nós estamos na semana 29, a semana 26 foi o maior número de notificações que nós tivemos. Notificação é quando um paciente procura um serviço de saúde, o médico diagnostica uma síndrome gripal ou uma suspeita de Covid e faz um teste nesse paciente. Então, na semana 26 foi a mais elevada que a gente teve. Em número de notificações, tá? E a semana 27 caiu um pouco, semana 28 caiu um pouco, semana 29 está muito baixo, mas acho que é por problema no ESUS, então não dá para a gente dizer. Então, por esse indicador, né, de número de notificações por semana epidemiológica, a gente estaria reduzindo o número de notificações. Mas como a gente está com problema com o ESUS, eu esperaria mais para dizer que a gente chegou no platô ou se a gente está reduzindo. Quando a gente avalia em número de casos, realmente a gente desacelerou o número de casos positivos. Isso a gente teve um crescimento na semana 24, na semana de 22 a 25, mais ou menos. A gente teve um crescimento um pouco mais acelerado de casos positivos e de lá para cá a gente deu uma estabilizada aí no número de casos positivos. A gente vem fazendo muito teste, né? A gente está com uma capacidade bastante grande de fazer teste, então isso favorece a gente encontrar pacientes positivos, mas deu uma desacelerada, digamos assim.
Dizer aonde que a gente está na curva é muito complicado, né? A gente se surpreende a cada momento com essa pandemia. A gente viu a história dos Estados Unidos, né? Que teve aquela explosão em Nova York, outros estados uma taxa muito pequena, acharam que já tinham passado pela pandemia, fizeram uma reabertura, digamos que descontrolada, né? Eu tenho um amigo que trabalha num hospital em Miami e eles tiveram esses sintomas. Eles comemoraram que já tinham vencido a pandemia e foram para a rua, para as festas, para as boates, para comemorar. E esse amigo nos relata diariamente, né, através de uma sociedade de cirurgiões de trauma que eu participo, a gente se encontra com muita frequência virtualmente, e eles falaram que realmente estão passando um aperto muito grande com a segunda onda, uma onda 3 vezes maior do que a primeira. Então, a gente tem que com moderação, com tranquilidade aí para a gente fazer as coisas certas, né? Provavelmente vai demorar muito para a gente voltar a ter a vida que a gente tinha antes, né? Eu acho que o uso de máscara vai ser obrigatório por muito tempo, distanciamento, evitar aglomerações, por muito tempo vai ser a regra para a nossa sociedade. A morte é um desfecho que a gente encontra, em média, 20 dias, 23 dias depois da contaminação. Então, a gente está colhendo hoje as infecções que foram 2 ou 3 semanas atrás. Então, essas 3 semanas atrás, né, a semana 27, que foi o 26 ou 27, eu não lembro direito, que foi o maior número de notificações de casos, os pacientes que adoeceram naquela semana, infelizmente evoluíram a óbito, ele tem um período de incubação em torno de 3, 4, 5 dias, depois tem um período inicial, uma fase de viremia, que o vírus dá todos aqueles sintomas, depois vem uma fase de inflamação, que fica em torno do 7º ao 10º dia, e depois vem da superinflamação, né? Uma inflamação generalizada, que aí leva mais aí uma semana, 10 dias. Então, o que a gente está vendo de óbitos hoje são consequências de uma infecção há 23 dias. Então, para a gente analisar esse quadro, a gente tem que colocar essa diferença de dado, de informação na curva da doença. Então, quando eu tenho uma semana com muitos casos novos, eu vou esperar que dali 23 dias, mais ou menos, 21 dias, 23 dias, eu tenha um aumento do número de óbitos nesse período. E 14 dias depois dessa semana de infecção, ou 10 dias antes, eu tenho um aumento de internação. Entendeu? Então, eu tenho o dia zero das infecções, 10 dias aumenta muito as internações, 20 dias aumenta muito os óbitos. 70% acima de 60 anos e quase 100% com comorbidade. Comorbidade mais frequente é a doença cardiovascular, em segundo, a diabetes, em terceiro, a última vez que eu vi, doenças pulmonares, doenças respiratórias. Isso é um dado relevante aí para a gente ver. E é importante também frisar que uma boa parte da população, né, quando a gente analisa óbitos, 70% acima de 60 anos, 70% são homens. Morre muito mais homem do que mulher. E quando a gente vê os dados dos nossos pacientes, né, na Secretaria de Saúde, e a gente acompanha em todas as UBS Resolve, que a gente vai instalar o painel de gestão à vista, né, a gente mostra a situação epidemiológica daquela área de abrangência. Então, eu digo quantas pessoas têm com até 9 anos, quantas têm até 19 anos, quantas têm até 29 anos, né? E o sexo que mais frequenta a unidade. Quantos são cadastrados e quantos frequentam realmente a unidade. E é impressionante como os homens são ausentes das unidades básicas de saúde.
Então, não é só ter a doença, né? Se eu tenho uma hipertensão, mas é uma hipertensão tratada corretamente, a chance de eu complicar e ter uma internação ou falecer diminui bastante. Uma boa parte, né? Nós tivemos alguns jovens que faleceram e que tinham hipertensão e que não tratavam. Então, esse é um fator importante. E talvez essa seja a causa da grande maioria dos óbitos acima de 60 anos serem homens, provavelmente por essa resistência ao tratamento. No hospital municipal, o que a gente está percebendo? Há 2 ou 3 semanas atrás, a gente teve um aumento muito grande de demanda por leito de UTI. E realmente a gente se preocupou um pouco em fazer uma expansão grande aí por conta de leito de UTI. Já há 2 semanas, vocês devem estar acompanhando, a gravidade dos pacientes diminuiu, graças a Deus. Então, a gente está com 40% dos pacientes internados no hospital municipal são em terapia intensiva. 60% é enfermaria. Tanto que a gente chegou ontem a 80% de ocupação em enfermaria no hospital municipal e hoje a gente já abre 36 leitos de enfermaria, sem fechar leito de terapia intensiva, a gente mantém a estrutura. Ontem também chegaram mais 20 respiradores do estado, estão sendo testados adequadamente, né? A gente, antes de colocar no paciente, a gente faz todos os testes, né, com a nossa engenharia clínica. Então, a gente aí ganha uma capacidade de respirador, ganha uma folga importante para a gente fazer o atendimento. Temos ainda, né, um crescimento ainda viável de leito de UTI, mas temos, como a gente está com 2 unidades de Covid dentro do hospital, uma onde era a pediatria, que foi o primeiro centro Covid, e o outro centro Covid no fundo do hospital municipal, e nas 2 unidades a gente tem terapia intensiva, né? Se precisar, a gente tem como transformar a terapia intensiva em leito de enfermaria. Na realidade, isso é muito fácil fazer, né? Então, a gente espera que continue caindo o número de internações em terapia intensiva e fique prevalente nas enfermarias, que com isso a gravidade é menor, a mortalidade tende a ser muito menor, e a gente diminui também o número de óbitos, que é muito triste a gente ficar relacionando óbitos de pessoas aqui em São José. A gente ainda tem mais um plano de crescimento, né? Que aí a gente usaria o Hospital de Clínica Sul, vai passar por uma reforma. Hoje eu devo receber o projeto e orçamento para ser feito e vou permitir que já se faça essa reforma no Clínica Sul, porque faz parte de um plano de adequação do Hospital de Clínica Sul da época que eu estava lá como diretor. Então, era ampliar leitos, criar uma UTI dentro do Clínica Sul. A gente vai fazer a reforma física, mas não vamos colocar em operação. Só vamos colocar se realmente for necessário, por conta de aumento de casos. Mas já vamos deixar tudo pronto para a gente dar segurança aí para a nossa população. O número absoluto, ele tem pouco valor para a gente. A região sul tem 230, 250 mil habitantes. 1/3 da população de São José está na região sul. Então, eles serem os bairros com maior número de pessoas testadas positivas é consequência do maior número de pessoas. Quando a gente faz isso em taxa por habitante, né, número de casos positivos por habitante, a região que mais preocupa é a região oeste. Então, é Aquários, Jardim das Indústrias, Urbanova, essa tem a taxa mais elevada. Mas a que mais preocupa é a região central. A região central é a que tem a maior taxa de mortalidade. Então, a gente vem fazendo trabalhos fortes aí na questão de instituições de longa permanência, que
aconteceu, né, em vários países na Europa, quando o vírus entra num asilo, realmente faz uma devastação. Então, nós temos uma equipe de resposta rápida, que a gente chama, isso tudo em parceria com a SASC, com a secretária Edna. Quando a gente testa dois casos positivos, ou no caso de um idoso, numa instituição pequena, a gente faz uma intervenção rápida no Instituto de Longa Permanência, na instituição de longa permanência. Testamos com teste rápido todos os profissionais e os pacientes sem sintomas e testamos com PCR todos os pacientes com sintoma ou funcionários com sintoma. Orientamos, né, já passamos em todas essas instituições, são mais ou menos 30 instituições em São José dos Campos, filantrópicas, privadas, lucrativas. Orientamos a questão do isolamento precoce do paciente sintomático. Estamos proibindo, né, que o mesmo funcionário trabalhe em 3 casas, 2 casas. Então, aquele funcionário tem que ficar só naquela casa para diminuir a possibilidade de transmissão entre casas. E a gente vem conseguindo um bom resultado aí nessa questão, né? E realmente a taxa de mortalidade na região central, que é a população mais idosa, quando a gente fez a UBS Resolve do Centro 2, esse estudo epidemiológico que a gente apresenta para os funcionários, das que eu entreguei até hoje, é a unidade que tem verdadeiramente a pirâmide invertida. Ela pega ali uma parte da Vila, pega a Vila Diana, Vila Ema, Esplanada, Vale dos Pinheiros, toda essa região é atendida pela Centro 2. Ela tem uma pirâmide invertida, tem muito pouca criança e muito idoso. É nessa área que a gente está sofrendo mais aí a questão da mortalidade, né? A taxa de óbito por habitante. Então, essa é a que mais preocupa, que a gente vem fazendo mais intervenção. José sofre uma consequência de ser um polo de saúde. Os hospitais privados, eles acabam trazendo para cá, para a internação, os convênios que não têm leito de UTI no resto do Vale. Então, Unimed, Policlin, Clínica São José, todos eles, né, o próprio Vivale, eles estão recebendo muitos pacientes de outras cidades, fazendo uma alta taxa de ocupação aqui na nossa cidade. Isso realmente é relevante. E as duas ferramentas do Estado, né, o Hospital Regional e o Hospital da Santa Casa, também sofrem a mesma consequência, por serem ferramentas estaduais, recebem pacientes de outras cidades, de outras regiões, e também sobrecarrega a estrutura, né? A questão da população, né, da questão do avançamento aí para a fase amarela, para a fase 3 do plano, eu acho que também depende muito das nossas ações de estabelecer leitos, estabelecer critérios, estabelecer fiscalização, mas em grande parte também da população entender que continuamos numa pandemia, continuamos numa situação crítica de saúde, e que a evolução para a fase amarela seria uma permissão ou uma autorização para que algumas pessoas recuperassem o seu sustento, né? O sustento próprio e da família, né? Mas é importantíssimo que a população entenda que nós estamos no meio de uma pandemia e que passar para a fase amarela não é uma carta de alforria para a gente voltar a ter a vida como a gente tinha antes. Nós continuamos orientando o isolamento social, distanciamento entre as pessoas, uso de máscara, mudança de postura, né, de lavar as mãos com frequência, não levar as mãos ao rosto sem antes higienizá-la, usar o álcool gel. Isso continua a regra na nossa cidade.